Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Na semana passada, nós comentamos um pouquinho da igreja em Éfeso. Éfeso, como nós já havíamos dito, significa relaxamento. Aquela igreja que perdeu o seu primeiro amor, o seu melhor amor. E agora nós vamos para Esmirna. Mas é preciso também que nós entendamos que essas 7 igrejas, elas têm a sua conotação histórica. Ali está dizendo o que realmente eles estavam vivendo na época. Mas também há o espírito profético. Essas 7 igrejas, elas contam a história da igreja através dos tempos. E um terceiro detalhe, essas 7 igrejas existem hoje, na totalidade da igreja do Senhor. São 7 igrejas, 7 etapas de desenvolvimento convivendo simultaneamente. Então nós temos 3 aspectos aqui para ver, o histórico, o profético e o atual. Que essas 7 igrejas estão entre nós. Nós fazemos parte dessas 7 igrejas. Agora Esmirna. Esmirna significa mirra. Mirra é aquele composto amargo. Daí vem a origem, a raiz do nome, mirra, que é amargor, aquele composto usado para envolver os mortos. E nós temos aqui revelações que são importantes, que o Senhor se revela como aquele que esteve morto, mas agora vive. Isso ele também disse a João, quando João teve a visão do livro de Apocalipse e ficou extremamente abalado e caiu como morto. E para consolá-lo, o Senhor já se revela assim aqui em Apocalipse capítulo 1, nos versículos 17 e 18, dizendo assim: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, na igreja de Esmirna, o Senhor se revela assim e começa a dizer que conhece a tribulação, a pobreza, mas na verdade eles não eram pobres porque eles eram ricos no Senhor. Porém, eles haveriam de passar assim uma tribulação muito intensa, porque ali começa a perseguição de Roma. Começa ali com Nero perseguindo os cristãos e ali, através de outros, dura mais ou menos uns 200 anos, uns 2 séculos mais ou menos, até começar a etapa da outra igreja. Isso no espírito profético, contando a história da igreja. Então aqui ele já diz assim que era uma igreja rica e que havia ali entre eles aqueles que se declaravam judeus e não eram, ou seja, eram falsos mestres, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele já usa aqui essa palavra sinagoga, que era um termo que originalmente veio lá da Babilônia. Ou seja, eles estavam trazendo o contexto da religião babilônica para o meio da igreja. A sinagoga foi criada lá porque eles estavam longe de Jerusalém, do templo, então eles se reuniam para adorar o Senhor, e daí surgiu esse termo, sinagoga. Agora, eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós,
para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, é claro que na época teve a sua história ali, esses 10 dias foram 10 dias terríveis, mas também houveram 10 períodos de intensa perseguição com os cristãos. Esses 10 dias também pode estar relacionado a isto. E agora ele diz aqui, ser fiel até a morte. Ele já consolou. Para a igreja estar preparada que iria pagar com a vida. E dar-te-ei a coroa da vida. O que é a coroa da vida? Bom, aqui nós vemos que é uma premiação. Aqueles que serão fiéis ganharão a coroa da vida. Isso não está relacionado à salvação. Por quê? Porque a carta ela é direcionada à igreja, aos salvos, aos filhos. E uma vez filho, é filho para sempre. O Senhor Jesus fala que de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai deu. Então, essa premiação da coroa da vida não tem nada a ver com salvação. Nenhuma das premiações relacionadas às 7 igrejas tem a ver com salvação. Salvação é uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a nossa garantia. Nada, nada, nada nos separará do amor de Deus. Porque nós já fomos conquistados, fomos comprados pelo seu sangue. Mas haverá um prêmio, uma premiação, porque todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então a igreja em Esmirna, ela não sofre nenhum tipo de repreensão pelo Senhor. Pelo contrário, ela está sendo consolada, preparada, porque aí viria uma tribulação pesada, sofrida, e ali também eles pagariam com a própria vida a sua fé. Seria uma prova dura, mas o Senhor já começa consolando. Eu estive morto, mas eu vivo para sempre. Eu sou aquele que está vivo para todo sempre. Eu peguei a chave do inferno e da morte, como eu disse lá no capítulo 1 também. Agora, se nós vemos pelo lado profético, como história da igreja, uma igreja que deixou o seu primeiro amor, ela é exortada e por amor o Senhor a repreende, e é uma igreja que paga com a própria vida. Uma igreja que aos poucos ela crê que pode levar a sua fé ao mundo e incorporar ao mundo através de um casamento, que é isso que Pérgamo significa. E isso nós vamos ver na próxima semana.